E bom, meus amigos, certamente vocês já ouviram falar sobre essa fraude bilionária que está acontecendo no INSS. Vocês já começaram a se questionar se vocês irão se aposentar algum dia. Vocês já olharam também sobre aquela sigla INSS? Vocês já ouviram falar sobre isso nunca será suficiente? E bom, infelizmente tudo isso é uma grande verdade. A gente não vai se aposentar, a gente não pode depender do INSS. Agora, eu tô falando de nós, nossa geração, mas e os nossos filhos? Será que algum dia eles terão alguma chance? Será que algum dia eles vão se aposentar pelo INSS? É isso que eu queria trazer um pouco aqui nesse vídeo, falar um pouco mais sobre esse assunto e também o que a gente pode fazer pros nossos filhos para garantir o futuro deles. Então bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nas notícias que aconteceram. Essa questão da fraude, ela estourou lá atrás. Antes se falava ali de 2 bilhões, 3 bilhões, o que já era algo assim muito, mas muito absurdo. Depois esse número já subiu para 4 bilhões e 6 bilhões. Então ainda está sendo investigado. Nós temos aqui um gráfico interessante que mostra que esses desvios, eles já aconteciam há um bom tempo, desde lá de 2016 nós temos aqui esse gráfico, então com o governo da Dilma, com o governo do Temer, com o governo do Bolsonaro, mas aqui no governo do Lula, isso aqui explodiu de uma maneira que simplesmente dobrou, triplicou aqui esses valores desviados. Então assim, é uma investigação muito séria que está acontecendo. Nós temos aqui a Polícia Federal investigando mais de 11 entidades suspeitas. Já se estima então que esse valor na verdade é de 6,3 bilhões de reais que foram desviados. Então, infelizmente, nós temos pessoas que estão roubando lá dos velhinhos, aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, que estão lá ganhando um salário mínimo, estão ali aposentados, com dificuldades. A gente sabe que a gente chega na velhice, a gente tem já alguns problemas de saúde, então é muito gasto com farmácia, hospitais, e infelizmente essas pessoas estão sendo roubadas. Então assim, esse aqui é o maior escândalo da história do nosso país. Realmente o INSS é uma pirâmide, ele tá fadado a fracassar ali na frente. A gente já sabia que ele era uma pirâmide, mas agora com todo esse escândalo e todo esse desvio que aconteceu ali por trás, simplesmente vai antecipar os fatos. Então a gente já tem notícias, por exemplo, de que o INSS ele vai começar a pagar de volta essas pessoas que foram roubadas, mas ele vai pagar com que dinheiro? O dinheiro nosso, do contribuinte, nós que estamos ali pagando imposto, e vão ter, esse dinheiro vai ter que ir novamente para essas pessoas e agora torcer para que não seja desviado novamente. Então aquelas pessoas que roubaram, elas estão sendo investigadas, mas eu duvido muito, mas muito que esse dinheiro vai voltar. Então simplesmente foi um crime perfeito. O governo então tá indo atrás disso, dessa indenização, já se estima 4 bilhões de ressarcimentos. Isso tudo foi o que aconteceu ali no passado. Bom, olhando um pouquinho agora sobre as próximas gerações. Aí eu comentei que a minha geração, eu já não espero me aposentar. Então, assim, a minha geração é a Y. Aqui a gente tá falando, tem uma notícia falando da geração X, que são aqueles nascidos de 65 a 80. Essa geração, que eu ainda acho que vai conseguir se aposentar, mas essa geração, ela não teve essa questão de se preparar pro futuro. Essa geração, ela foi criada de uma maneira que, simplesmente ela trabalhando, contribuindo, ela teria a recompensa dela, que seria a aposentadoria. Então, em momento algum, isso foi uma questão importante lá atrás. Uma questão de que, não, vocês precisam se preparar porque a velhice vai chegar e vocês precisam ter um dinheiro investido. Isso aqui não era algo dessa antiga geração, na geração X aqui, essas pessoas que nasceram em 65 a 80. Então essas pessoas, elas têm mais medo de não se aposentar, de ficar sem aposentadoria, do que de morrer. Então essas pessoas têm medo de continuar vivas, mas não conseguir se aposentar por todo esse escândalo que tá acontecendo no INSS. Mas eu te pergunto, e as próximas gerações? E eu te falei, eu tô aqui na geração Y, eu nasci em 90, então tô no finalzinho aqui da geração Y, mas nós temos várias outras gerações aqui pra frente. Então, a minha geração, a geração Y, quem já nasceu aqui de 80 a 94, eu acho que já vai ser muito, mas muito difícil da gente se aposentar. Mas ainda assim a gente tem uma chance, a gente tem assim uma esperança. Mas o ideal é que a gente não conte com ela, que a gente vá atrás dos nossos investimentos para criar a nossa aposentadoria. Mas, e as próximas gerações? Quem nasceu ali na geração Z, de 95 a 2009, ou então na Alpha, que é a geração de 2010 a 24, e agora em 2025 trocou uma nova geração que tá aqui, que é a geração Beta. Os filhos, aqui, né, a gente consegue ver que, por exemplo, eu sou da geração Y e eu tive a minha filha no finalzinho aqui da geração Alpha. Então, geração Alpha, Beta, a Z, essa galera tá, olha, infelizmente essa galera aqui não vai conseguir se aposentar. Não vai mesmo. Então, assim, nós como pais, fazendo o papel de garantir o futuro dos nossos filhos, a gente tem que começar a investir para eles ainda
agora, desde que eles são pequenininhos. Eu invisto pra minha filha Aurora desde que ela tinha 1 mês de vida. Então ela nasceu, deu toda aquela confusão, mas eu fui lá, fiz o CPF, comecei a me adaptar ali com a nova realidade, na nova rotina. Passou 1 mês, opa, não, beleza, vamos começar a investir pra Aurora, porque o tempo vai passar e se eu for investindo ali todos os meses um pouquinho, seja com R$50, R$100, R$200, R$300, aquilo que você conseguir de fato guardar pro seu filho agora, vai se transformar numa bola de neve gigante lá na frente, porque a gente tem a atuação dos juros compostos com o tempo. Então, quanto antes você começar a investir pros seus filhos, para garantir, já que eles não vão ter, por exemplo, essa aposentadoria, isso lá na frente deles trabalharem, irem atrás das suas conquistas, dos seus sonhos e depois ter essa garantia da aposentadoria, do INSS, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que sempre nos preparar e preparar a vida dos nossos filhos para que eles não caiam também nessa armadilha que foi passada para nós. Então, assim, os nossos avós, os nossos bisavós se aposentaram, mas a galera aqui da geração X vai se aposentar, eles estão com medo, mas vão se aposentar. Nós aqui, eu digo, se vocês estão também nessa geração Y aqui, eu acho muito, mas muito difícil mesmo que a gente se aposente, mas da Z em diante, Z, Alfa, Beta, pode esquecer que o INSS não vai dar certo. E por que ele não vai dar certo? Aqui eu tenho então um gráfico que mostra justamente essa questão, essa projeção aqui da população brasileira. Olha só, aqui nós temos o gráfico nos anos 2000, então mostra bem certinho uma pirâmide. Como é que funciona essa pirâmide? Aqui embaixo nós temos a base, então é conforme a idade, né? Aqui embaixo nós temos as pessoas aqui, homens e mulheres, então homens em azul, mulheres em amarelo, mas basicamente aqui homens e mulheres, nessa faixa de baixo aqui são as pessoas que ainda não estão trabalhando, de 10 a 14 anos, mas depois disso aqui a gente já encontra pessoas trabalhando e contribuindo para o INSS. Então a base da pirâmide, ela tá grande. Essa base aqui significa que tem muito mais pessoas trabalhando e contribuindo para pessoas aposentadas que estão aqui no topo da pirâmide. Então a ideia é de você pegar da base uma grande contribuição para pagar as pessoas, os aposentados que estão ali em cima. Então isso era em 2000. Depois disso, em 2010, começou a mudar um pouco essa pirâmide. Começou a baixar um pouco mais aqui a pirâmide na base e aumentar aqui em cima no topo. Então, mais pessoas aposentadas e menos crianças, menos adolescentes aqui na base da pirâmide. Beleza, 2010. 2023, que é o mais próximo que a gente tem de agora, né? De 2025. Nós temos uma pirâmide que já não tem um formato de pirâmide. Então, a base já está diminuindo bastante, porque são menos pessoas nascendo, são mais pessoas vivendo por um tempo maior. Então, a longevidade tá maior, essas pessoas estão vivendo até os seus 80, 90, 100 anos, né? A gente tem pessoas que passam dessa idade. Então a base tá diminuindo, mas o topo tá crescendo. Então os números começaram a ficar já um pouquinho mais complicados. Nós temos menos pessoas contribuindo para mais pessoas aposentadas. Então em 2030 isso aqui já vai mudando, a base vai diminuindo e o topo vai aumentando. 2040 já começa a tornar aqui não mais uma pirâmide, aqui o formato, mas sim uma torre. 2050 vai cada vez se inverter essa situação, a base diminui e o topo aumenta. E essa projeção que nós temos aqui vai até 2070, onde na verdade aquela pirâmide bonitinha lá do início dos anos 2000, agora virou aqui um caixão. Então isso aqui já mostra que o INSS ele tá fadado sim a fracassar, porque a base de contribuintes vai ser muito menor do que a base de aposentados. Então o que vai acontecer até 2070, até os próximos anos, é que de fato vão existir inúmeras reformas trabalhistas, administrativas, enfim, vai acontecer muita coisa, mas de fato a pessoa, né, nós vamos nos aposentar cada vez mais velhos. Então, em vez da gente se aposentar com 60 anos, com 65, aí vai passar para 70, 75, vai passar para 80, vai passar para 90. Então, a gente vai ficar a vida inteira trabalhando para conseguir ainda manter essa questão aqui de contribuição para o INSS. Então, por isso mesmo que a gente não pode esperar que a nossa geração já tá difícil de se aposentar, mas a dos nossos filhos, geração Z, Alfa e Beta, pode esquecer que eles não vão conseguir se aposentar. E bom, o que a gente tem que fazer? Eu trouxe aqui todo esse problema, a questão do INSS, que inclusive está sendo pouco falado, deu escândalo, foi pra notícia, as pessoas começaram a comentar e depois esfriou. Isso aqui é algo que a gente tinha que estar batendo em cima com mais força para ter um resultado maior, um retorno maior dos nossos governantes. Mas, infelizmente, é isso que acontece no nosso país. O que a gente pode fazer é investir por conta própria, é nós construirmos a nossa aposentadoria ou então nós garantirmos o
futuro dos nossos filhos. Então, se você tem um filho, ele nasceu agora, parabéns, mas se você tem ali um filho com alguns meses, 1 ano, 2 anos, ou o teu filho já tá um pouquinho mais velho, tá com 5 anos, tá com 6, 8 anos, não importa, vão começar a investir para eles o quanto antes, porque aí vocês vão ver o efeito que tem os juros compostos. Eu trouxe aqui o site do Investidor 10, esse aqui é um site bem legal para você ir atrás e estudar sobre fundos imobiliários, ações, a parte de renda fixa. Ele é um site bem completo, e aqui dentro, no menu aqui de mais, nós temos, por exemplo, calculadoras. Aqui nas calculadoras, nós temos aqui a calculadora de juros compostos, e aqui que eu queria comentar com vocês esse efeito dos juros compostos com o tempo. Então, quanto antes você começar a investir pro seu filho, vamos dizer que ele nasceu agora e você vai começar a investir para ele, como eu fiz ali com a minha filha Aurora. Eu vou dar o exemplo dela aqui pra gente ver o tanto que ela vai poder ter lá na frente, esse dinheiro se multiplicando com o passar do tempo, com o passar dos meses. Então, olha só, valor inicial, vamos colocar 0. Vamos falar que a gente não tinha valor nenhum aqui para aplicar para eles, mas a partir de agora, então, a gente vai aportar por mês um valor. Taxa de juros, a gente pode colocar 15%, que é a taxa de juros que a gente encontra hoje na Selic. Ou então, você pode botar 12%, conforme aqui, essa taxa também vai influenciar a curva dos juros ali na frente. Mas 15% é o que a gente encontra hoje na taxa Selic, seria aquele CDB, 100% CDI, é basicamente isso, 15% no ano. Período, então vamos investir por quanto tempo? Pra minha filha, eu coloquei que eu vou investir para ela durante 20 anos. Então ela nasceu, comecei a investir para ela, daqui a 20 anos eu vou meio que entregar a carteira para ela. Por que meio que entregar? Porque eu vou ver na hora como é que ela tá. A ideia é que eu vá ensinando educação financeira para ela ao longo dos meses, dos anos, conforme ela for maiorzinha, a gente vai ensinando tudo isso para que ela continue investindo. Meu sonho é que ela pegue essa carteira, esse dinheiro investido, e que ela continue investindo por mais 10, por mais 20 anos, que aí sim ela vai estar aposentada, vai estar com a vida ganha, digamos assim. Mas a gente não sabe, né? O jovem, ele tem a cabeça um pouco diferente. Então, quando tinha ali meus 18, 20 anos, eu queria fazer festa, comprar um carro, sair botando som no carro, essas coisas que o jovem faz. Então, assim, a gente tem que ver como é que vai estar a minha filha daqui a 20 anos, mas a ideia, né, pra gente fazer o simulado aqui, 20 anos, a taxa de juros de 15, e o investimento que eu tenho feito pra ela é de R$300. Mas eu vou fazer investimentos, um simulado aqui também com um investimento menor, tá? Pra gente pegar o exemplo dela, R$300 durante 20 anos com essa taxa de juros aqui de 15, a gente pode calcular aqui na carteira, nessa calculadora de juros compostos, e aqui eu queria mostrar essa diferença que a gente tem entre o valor investido, ou seja, o que eu tirei do bolso de fato durante esses 20 anos, seriam aqui R$72 mil. Mas esses R$72 mil vão ter um ganho aqui de juros de R$321 mil. Então, somando o valor que eu tenho, né, que eu tirei do bolso de fato, R$300 todos os meses ao longo de 20 anos, dá R$72 mil. Mas esses R$72 mil, eles ficam gerando grana todos os meses. Então, no início vão gerar alguns centavos, depois alguns reais, mas isso aqui vai complementando ao ponto de que o total que a gente vai ter, quando ela completar 20 anos, o total que eu vou ter para entregar para ela, tá aqui quase R$400 mil. Já é um baita valor para que ela comece a vida dela, para que ela pegue esse dinheiro para pagar a faculdade, para que ela pegue esse dinheiro para colocar num negócio, ela quer empreender, criar algo, enfim, trabalhar, tá aqui, R$400 mil pra gente dar esse pontapé inicial, para que ela, ou quem sabe, para que ela pegue os dividendos, um dinheiro que esse dinheiro, ele continua gerando mais grana para nós. Então, quem sabe ela pega o complemento desse dinheiro para pagar o aluguel, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas de fato ela já vai ter uma quantia enorme para ela quando ela tiver ali no início da sua fase adulta, algo que assim, a gente não teve isso no passado. Claro, isso tudo depende se você vai entregar pra ela, pro seu filho, quando fizer 18, quando fizer 20, quando fizer 25 ou 30 anos, isso tudo vai de vocês, pais. Eu decidi ali com 20 anos, mas, como eu falei, pode ser que eu dê uma segurada. Então, tudo isso fica no nosso controle, entregar esse dinheiro, mas o importante é que a gente crie essa carteira, crie esses investimentos pra eles, pra garantir, de fato, o futuro dos nossos filhos, pra gente não depender do INSS. E olha só como eu queria mostrar pra vocês, né, que todos os meses vai gerando um pouquinho mais de grana. Então, ó, no primeiro mês eu coloquei aqui os R$300 investidos. Então, beleza, tirei do bolso R$300. No próximo mês, esses R$300 já vão gerar R$3,50 para mim. Então, eu vou ter colocado mais 300, ou seja, 600 aqui que eu tirei do bolso, mais os 3,51. Então vai estar 603. Mas no próximo mês eu vou botar mais 300, então vai estar 900. Mas o dinheiro que esses 603 vão gerar, vão dar R$7. Então já vai aumentando, vai estar sempre aumentando. Então os juros começam pequenininhos aqui, começam devagar, mas eles crescem absurdamente ao ponto de a gente ter aquele valor absurdo ali dos R$400 mil. Então olha só, lá pra frente a gente vai estar recebendo aqui R$3.000, R$4.000 de
dividendos desse valor que a gente vai gerando. É a nossa grana, o nosso valor investido gerando mais grana para nós e para os nossos filhos. Então aqui uma ideia geral para vocês terem, mas eu queria mostrar também eu não tenho R$300 por mês, eu sei que pode ser um valor alto, mas se você tiver R$50, não tem problema, vamos colocar R$50. Aqui o mesmo simulado, tá 20 anos, vamos ver a diferença que dá. Você vai garantir pelo menos R$65 mil lá na frente, com R$50 por mês. Claro que quanto mais grana você colocar, maior vai ser esse efeito, mas o efeito dos juros compostos continua acontecendo. Tá aqui, ó, só de juros foi R$53 mil que foram gerados. Você tirou do bolso 12 mil e isso se transformou em 65 mil. Eu tenho um pouco mais, né? Qualquer valorzinho que você conseguir a mais aqui já tá de bom agrado. Então, por exemplo, R$150. Vamos calcular, se você tiver R$150 todos os meses, já são quase 200 mil que você vai entregar pro seu filho ali na frente. Então, tudo depende também do tempo. Então, por isso que a gente tem que se atentar e investir o quanto antes pros nossos filhos. Uma outra calculadora bem interessante que tem aqui é a calculadora do primeiro milhão. Então, vamos supor que a gente quer chegar no valor de 1 milhão pros nossos filhos. Bom, o valor tem que ser investido, com certeza tem que ser maior, né? Mas nós temos aqui o valor que você já tem guardado. Vou colocar 0, então nós temos um valor zerado aqui. Taxa de juros, conforme eu comentei, aqueles 15% no ano. E o valor investido mensal. Então, no caso, pra Aurora, minha filha, os R$300 que eu tenho colocado pra ela, vamos ver quanto tempo que isso leva pra ela chegar no primeiro milhão. Aqui, ó, 26 anos e 5 meses. Então, se eu continuar, em vez de eu entregar com 20 anos pra ela, se eu continuar por mais 6 anos e meio, eu vou entregar 1 milhão pra ela. R$1 milhão. Claro que isso aqui tem toda a questão da inflação no período, tem a inflação acontecendo todos os anos, todos os meses, mas ela vai ser uma milionária daqui a 26 anos, então eu posso continuar com esses aportes até chegar nesse 1 milhão e entregar pra ela, ó, filha, tá aqui 1 milhão, compra uma casa, enfim, a gente não sabe o preço das casas que vão estar no futuro também, mas com certeza vai ajudar demais. Eu não tenho 300, eu tenho R$100. Bom, vamos colocar R$100, vamos ver quanto tempo que isso leva. 34 anos pra chegar a 1 milhão, mas você tá colocando R$100 por mês. Você pode entregar essa carteira pro seu filho e falar pra ele, ó, filho, continua colocando R$100 por mês, que daqui a tantos anos, quando você tiver 34 anos, você vai ter 1 milhão na conta. Então, é isso, a gente tem que ensinar, passar essa educação financeira, partir primeiro de nós, pais, depois a gente ensina a educação financeira pros nossos filhos para que eles continuem, que eu falo, eu espero realmente que a Aurora continue aportando para que essa curva que vai acontecendo cada vez mais, que o tempo que ela invista, seja 30, 40 anos, aí sim, com certeza ela vai estar lá milionária. Então, isso que eu espero que vocês façam também com os filhos de vocês, que vocês ensinem essa educação financeira para eles. E bom, isso eu venho mostrando já publicamente aqui no canal. Nós temos a carteira da Aurora e eu venho investindo esses mesmos R$300 que eu comentei com vocês. Esses R$300 eu venho aportando todos os meses em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa. Então tudo eu mostro aqui. Por exemplo, nós temos ações aqui, Banco do Brasil, a Engie, Taesa, VEG, Banco do Brasil Seguridade, alguns grandes fundos imobiliários como o Gari, o BRCO, VISC, tudo isso eu mostro aqui. A parte de renda fixa também. Nós temos aqui Tesouro Direto, ou seja, a gente presta o dinheiro para o próprio governo. O governo vai nos pagando, então tudo isso traz aqui grandes rentabilidades, bons retornos para nós. Eu venho investindo já esses R$300 desde que ela fez lá o seu primeiro mês, então desde janeiro de 2024 até agora nós já temos aqui 5.831, e isso aqui vai aumentando, a gente vai recebendo dividendos. Olha só, lembra que nós temos os juros compostos? Eu já recebi quase R$300 simplesmente do dinheiro gerando mais dinheiro para mim. Então se você quer aprender de fato a montar uma carteira de investimentos para os seus filhos ou uma carteira para você viu que, a tua geração também não tá legal, não vai conseguir se aposentar, monta também uma carteira para você, para sua aposentadoria, mas principalmente o foco que eu queria trazer é para as próximas gerações, que a geração Z, Alpha, Beta, essa geração aqui tá difícil. Tá realmente muito difícil. Então a gente tem que ir atrás de conhecimento e atrás de aprender a investir. Aqui eu te mostro, então, tem uma playlist completa. Vou deixar o card aqui em cima, a playlist completa da carteira da Aurora, minha filha. Tá aqui, ela tá com 1 aninho e 7 meses agora, e a gente segue firme aportando esses R$300 todos os meses. Então, meu muito obrigado por você ter acompanhado até agora. Dá uma olhadinha na playlist da carteira da Aurora, tem todos os meses esses aportes que a gente veio fazendo, então construindo a carteira do zero, do absoluto zero. Você vai aprender e muito na prática ali, te mostro como que você faz os investimentos. Dá uma olhadinha, com certeza vai te ajudar bastante. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, me fala aqui, você já investe pro seu filho, você tá pensando em começar uma carteira pra ele, me deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocando uma ideia. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, se inscreve aqui embaixo, não seja louco, se inscreve, deixa seu like, me ajuda a crescer aqui no YouTube, porque já são 4 anos postando conteúdos para que você vá aprendendo, para que você vá evoluindo, para que você
vai construindo a sua carteira de investimentos dos sonhos, a carteira perfeita para você. Me dá essa força, muito obrigado, e vou deixar na sequência a playlist da carteira da Aurora para você aprender do zero. Faz uma maratona ali da carteira que eu tenho certeza que você vai aprender e muito. Você vai sair do zero, vai começar a investir, vai aportar, vai construir o futuro e vai garantir um legado para eles, para os seus filhos lá na frente. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo e falou!